Bem-vindos, queridos amigos e amigas, ao nosso podcast Vozes da Lei. Hoje o nosso entrevistado, nós temos a honra de ter conosco aqui, é o advogado e professor, mestre em Direito, Dr. Wallace Corbo. Wallace, boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui. É um prazer nosso. Primeira coisa que eu gostaria de saber é o seguinte: o que levou você a estudar o direito? Pergunta difícil. Eu acho que eu estudei em um colégio público aqui do Rio de Janeiro, o Colégio Pedro II. É um colégio muito tradicional, que tem uma formação muito forte de pessoas voltadas para as humanidades, etc. Eu acho que no terceiro ano, eu fui aquele momento em que você vai fazer o vestibular, eu fiquei muito na dúvida, uma dúvida comum, né? Se gosta de história, de ciências sociais, de geografia. E na época eu vi no direito a possibilidade de trabalhar com humanidades, mas também de ter uma vida eventualmente corporativa. Era uma época que tinha muita série de advogado aparecendo, surgindo. E aí eu acho que um pouco no escuro eu atirei nessa coisa do direito. Eu não tenho nenhum advogado na minha família, não tenho nenhum juiz na minha família, então foi abrir ali um caminho que eu não conhecia ainda. E dei sorte, né? Foi algo bom no fim do dia. Hoje você é professor da Fundação Getúlio Vargas e também já deu aula na Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi formado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ. Quando você chegou na sua faculdade e você tinha algumas referências de personagens, professores que você já admirava, ou foi uma descoberta, um mundo novo que abriu para você? Não, foi tudo uma grande descoberta. Quer dizer, eu cheguei na UERJ, na minha graduação, em 2009. E ali nos primeiros meses de UERJ, qualquer aluno da UERJ, nos primeiros meses, imediatamente se depara com os grandes nomes que estão na faculdade hoje, que estavam já na faculdade há mais de 10 anos. Então você começa a nutrir aquela admiração e começa a pensar, são essas as pessoas que eu quero ser no futuro, né? Então, no meu caso, existiu o professor Daniel Sarmento, o professor Luiz Roberto Barroso, o professor Luiz Fux, enfim, vários professores que nós olhávamos e dizíamos, bem, esses professores aqui são grandes inspirações. No meu caso, né, a professora que foi uma grande inspiração para mim, porque foi minha professora, foi a professora Ana Paula de Barcelos, que é professora de Direito Constitucional, hoje titular da cadeira na UERJ. Mas, para mim, foi tudo uma grande surpresa, né? Uma grande descoberta de quem são os professores que me inspiram, quem são as pessoas que eu quero ser, e tentei trilhar um caminho que pudesse me tornar um pouquinho parecido com esses, digamos, ídolos de um jovem estudante de Direito. Você, quando chegou na faculdade, você se sentiu assim acolhido? Teve uma recepção que, vamos dizer assim, em nenhum momento fez você mudar de ideia? Eu tive muita sorte, eu acho, porque, e talvez tenha um pouco de personalidade também, né? Sempre tive muita facilidade de fazer amigos, de interagir com as pessoas. Então eu nunca tive algo que é muito comum no direito, eu vejo isso nos meus alunos hoje, que é um certo sofrimento, né? Uma coisa assim, será que isso é para mim? Será que eu gosto disso? Muita gente chega no primeiro dia de aula, ou melhor, no terceiro mês de aula e fala, eu não entendo o que os professores estão falando, sai da aula e não entende nada do que aconteceu. Isso para mim não aconteceu. Muito por sorte, mas também porque eu aprendi a gostar de direito, né? Eu hoje sou professor de Direito Constitucional, mas eu gosto de transitar em todas as áreas, porque eu gosto de direito. Então, com isso, eu tive muita sorte. Eu também tive muita sorte de ter uma turma de amigos muito bacana. Hoje em dia, todos eles muito bem-sucedidos em tudo que eles foram fazer. Alguns para advocacia, outros viraram professores, outros seguiram a academia, outros não. Então, eu digo com muita tranquilidade que os meus 5 anos de graduação na UERJ foram dos momentos mais felizes da minha vida, desde o primeiro dia que eu coloquei o meu pé na faculdade até o último, assim, tanto pessoalmente quanto academicamente e mais para o final, né, também profissionalmente. Você, aqui no seu currículo, eu li que você passou um tempo como pesquisador em Harvard. Essa experiência foi uma experiência que você projetou ou foi uma coisa que aconteceu? Foi algo que eu projetei em algum grau, mas como todo projeto muito projetado, ele deu errado em vários momentos, né? Na UERJ, logo no meu segundo ano de UERJ, eu percebi que a minha praia era o direito constitucional.
eu fui monitor, enfim, me envolvia com os professores em grupos de pesquisa, enfim. E rapidamente eu vi que eu queria estudar isso. E na UERJ existem muitos professores que têm a experiência internacional, né? O professor Gilberto Barroso, ele fez o LLM dele em Yale, depois em Harvard também ele foi professor visitante. O professor Daniel Sarmento também tem passagem em Yale. Então, existe aquela coisa de você olhar para essas pessoas, né? O professor Gustavo Bidenboim, Daniel Sarmento, Luiz Roberto Barroso e tantos outros com experiência internacional e falar, poxa, isso aqui é um caminho. Quando eu estava terminando minha graduação, eu pensei, talvez então agora eu tenho que cogitar de um mestrado lá fora, né? De fazer um mestrado em Yale, fazer um mestrado em Harvard. E fui falar com meu pai. O meu pai, ele é um operário, né? Ele é operário da Petrobras, ele não tem vida no direito, ele era um trabalhador mesmo mecânico da Petrobras. Eu falei, pai, estou pensando aqui, quem sabe, em tentar estudar fora. Ele falou, não, vamos descobrir como é que a gente faz isso, para a gente tentar viabilizar isso. Eu fui pesquisar, pesquisei daqui, pesquisei de lá, e descobri que a anuidade para você estudar em Yale é $70 mil. Eu olhei, $70 mil, falei, não tem como pagar $70 mil. Na época, $70 mil devia ser 210, 250 mil reais, que você paga de cara, né? E eu falei, pô, isso daqui vai ser difícil. Aí eu falei, pai, é $70 mil. Aí meu pai, claramente, ele engoliu qualquer reação de susto e falou, não, a gente dá um jeito. Eu falei, eu não vou fazer meu pai hipotecar a casa, se endividar, fazer não sei o que para eu estudar agora. Eu falei, bem, eu acho que eu não vou ter esse sonho agora de estudar fora. E falei com a professora Ana Paula de Barcelos. Falei, professora, eu estou com esse dilema aqui. O que eu faço? Né? Porque eu estou me formando, fazer um LLM, não vai ser uma coisa importante. E a professora Ana Paula de Barcelos me deu um conselho que eu carreguei para a vida. Ela falou, Arce, você não precisa ter pressa. Ela falou, eu estou tendo minha experiência acadêmica no exterior agora. Ela já era professora, quase titular de constitucional. Falou, estou tendo agora uma experiência acadêmica como um pós-doutorado em Harvard. Você vai ter tempo, não precisa correr. Eu falei, ok, não preciso correr. Fiz meu mestrado, fiz meu doutorado na UERJ, e aí no doutorado surgiu a possibilidade de eu ficar alguns meses estudando fora. Foi quando eu apliquei para fazer a gente chama de doutorado sanduíche, né? Você fica um período pesquisando no exterior, e aí eu realizei esse sonho, digamos, com um atraso de 7, 8 anos de estudar na Universidade de Harvard, que foi uma coisa sensacional. Então foi projetado, mas foi um projeto que se alongou no tempo. Hoje você, como professor, você diria que para você ser um bom advogado, essa experiência é fundamental? Eu considero que sim. Eu não acho que todos os advogados devam ter vida acadêmica, nem acho que todos os advogados devem necessariamente ter tido uma vivência no exterior. E eu acho que existem ótimos advogados e ótimas advogadas que não vão ter vida acadêmica, que vão se dedicar exclusivamente à advocacia e que vão ter experiência no exterior para turismo e não para esse tipo de dedicação. Mas, na verdade, o que eu acredito é que a experiência acadêmica, não necessariamente completa, não até o doutorado, mas talvez um mestrado, e no exterior, ela traz alguns desafios que eu acho que contribuem para o dia a dia de qualquer pessoa e para um certo engrandecimento de nós como seres humanos no lidar com as dificuldades do dia a dia. Quer dizer, o mestrado, se a pessoa resolver fazer só um mestrado, ela vai ter que em 2 anos produzir um texto de 100, 200 páginas com uma análise profunda de um assunto, pesquisando em bibliotecas, descobrindo, revirando documentos que ninguém nunca revirou. Eu acho que isso é muito engrandecedor, isso soma habilidades para uma pessoa e isso faz com que você supere um desafio que é único na vida, porque uma monografia de faculdade de Direito não é a mesma coisa que a dedicação de escrever uma dissertação. Então, eu acho que a vida acadêmica, ela engrandece. E a vida no exterior te coloca em contato, por mais que seja um período curto, eu fiquei 7 meses, 8 meses nos Estados Unidos, algumas pessoas ficam mais, ficam 2 anos, 3 anos, gente que constrói uma vida lá fora, mas você entra em contato com uma variedade de pessoas que é enorme, né? A verdade é que a gente tem uma vida muito provinciana no Brasil, né? A gente tem um círculo de amizades, um círculo de conhecidos na advocacia empresarial, na magistratura, que no fim do dia é uma bolha muito pequena. Quando você vai para fora, você descobre, você encontra com pessoas que são americanos, você encontra com pessoas que também são latino-americanos, mas que têm perspectivas de vida totalmente diferentes de você. Você aprende a ter que lidar com uma mulher muçulmana que
que talvez você não tenha com quem você talvez não lide no Brasil. Você tem que aprender a lidar com como é o cumprimento, como é o oi, como é o tchau, como você se vira em outra língua com pessoas que não pensam como você. Isso é muito engrandecedor, porque quando você retorna para uma prática da advocacia, isso aumenta a sua capacidade de interagir com as pessoas. Então, acho que a vida acadêmica aumenta a sua capacidade para lidar com desafios de trabalho, e a experiência no exterior pode contribuir para melhorar essa capacidade de lidar com o diferente. E no fim do dia, a advocacia é você lidar com o diferente o tempo todo. Com juízes que são diferentes, com casos que são diferentes, clientes que são diferentes. Então são coisas que se somam para engrandecer. Não é que só vai ser bom advogado quem faz isso, mas eu acho que isso contribui muito para criar um bom advogado, uma boa advogada. Falando ainda da sua vida acadêmica, você foi aprovado como professor de Direito Constitucional da faculdade na UERJ. E que essa posse é prevista para agora, em maio, não sei se já ocorreu ou não, mas como é que você está se sentindo em ser o primeiro professor negro dentro dessa faculdade, exatamente nessa cláusula, nessa carreira? Para mim eu acho que é um dos maiores orgulhos da minha vida, quer dizer, para mim é a realização de um sonho, né? Porque eu acho que eu sou muito realizado como professor. Eu fico extremamente feliz de ver meus alunos todos os dias na Fundação Getúlio Vargas. Eu fui muito feliz na UFRJ como professor durante 2 anos. Mas voltar para aquela alma mater, né? Voltar para a casa em que eu me formei, e sendo o primeiro professor negro de constitucional, antes de mim, na verdade, houve o professor e o ministro Joaquim Barbosa, que ocupava uma cadeira que era até mais ampla, era a cadeira de Direito Público, né? A UERJ não tem um professor negro nas disciplinas de Constitucional e Administrativo desde que ele se aposentou, então são quase 10 anos desde que ele se afastou do cargo, mais tempo ainda. Para mim é uma alegria incrível. Ser professor já é uma alegria incrível, e carregar esse rótulo, esse simbolismo de ser o primeiro professor negro em tanto tempo, né, a chegar ao UERJ, e o primeiro nessa cadeira, até onde eu sei, é uma alegria enorme. E também é uma responsabilidade enorme, né? Então, ao mesmo tempo, eu estou muito animado, eu estou muito feliz e um tanto quanto preocupado com os desafios que vêm adiante, mas com os braços abertos para eles. Você hoje é sócio do escritório Galdino Coelho Takemi Ayobi. Como é que é a sua vida dentro do escritório? Como é que você divide essa sua paixão por ensinar, por ser professor, e também estar dentro do escritório com aquela rotina diária de casos, de situações em que você é consultado o tempo inteiro e, enfim, fazendo aquele trabalho diário? Eu acho que eu vou ficar repetitivo e falar que eu dei muita sorte na vida, né? Eu acho que a vida tem um pouco de sorte e um pouco de você estar pronto para o momento que a sorte aparece. E uma das minhas maiores sortes foi que eu fui formado numa escola de profissionais que conviveram com essa divisão, né? O Flávio Galdino, que até já participou aqui do programa, né? Ele é professor e advogado há anos, foi meu primeiro estágio, foi com ele, eu me tornei advogado com ele, eu fui incentivado a continuar na vida acadêmica por ele. Então eu aprendi desde cedo a compatibilizar a vida acadêmica com a vida no escritório. E esse compatibilizar, né, eu acho que em geral as pessoas pensam como se fossem coisas antagônicas, né, porque elas tomam tempo, né? Então você tem o tempo tomado pela academia, o tempo tomado pelo escritório. Mas em larga medida elas somam, né, porque na prática o dia a dia da atividade de um advogado, que envolve de um lado resolver problemas de cliente, mas de outro uma função até de coordenação de trabalho, de exercício de trabalho, o meu dia a dia é coordenar pessoas, é escrever petições, é pensar estratégia, conversar com clientes e conversar com os meus colegas advogados. Tudo isso são competências que eu desenvolvo também na academia, né? Seja quando eu estou ensinando, quando eu estou coordenando pesquisas, quando eu estou escrevendo. Então essas coisas eu aprendi não só a compatibilizar, mas também a conciliar, né? Para fazer com que a academia e a vida advocatícia se somassem. Todo mundo tem 24 horas no dia, então a verdade é que eu tenho que diminuir o tempo que eu durmo, eu tenho que eventualmente repensar o meu tempo de lazer, mas no geral eu tenho sido feliz nessa vida dupla, né? A vida de advogado e a vida de professor. É difícil, mas a gente tenta compatibilizar, né? Exatamente. O direito constitucional, de uma certa maneira, e também essa questão de você entender bastante sobre outras
gerências assim do direito possibilitam você a querer ter um cargo público? Eu já pensei muito sobre isso, mas eu já cheguei à conclusão de que eu não sou uma pessoa pronta para um cargo público, né? Um cargo, e aí eu digo tanto no sentido de cargo público eletivo quanto não eletivo. Eu admiro muito quem busca um mandato representativo. Conheço, tem vários colegas que foram para esse lado. Eu acho muito importante, eu acho que o Brasil precisa de pessoas boas que estejam dedicadas a fazer uma boa política, porque gente querendo fazer má política já tem o suficiente, mas eu não sou bom de conseguir voto. Perdi tudo que eu tentei. Eu perdi a eleição de centro acadêmico, eu perdi a eleição de orador da turma, perdi a eleição de não sei o que, de apresentador de colação de grau. Então, assim, com eleição eu não sou bom, eu já aceitei isso. Então, o cargo público representativo não é algo que me chama atenção. Um cargo público não representativo, existem muitos, né? Então é difícil dizer quais seriam eles. Mas, para dar alguns exemplos, né? Nunca foi uma pretensão minha ingressar numa carreira por concurso público que não fosse a de magistério. Eu nunca tentei um cargo de PGE ou de juiz, nunca foi a minha praia, apesar de eu admirar muito os defensores, os procuradores do Estado, os magistrados. E cargos de confiança, né? Se algum dia alguém me sugerir um cargo de ministro de Estado, quem sabe eu pense sobre isso, mas a princípio não é. Essa vida pública, eu gosto muito de participar do debate público. Eu gosto de estar no debate público, eu gosto de ouvir as ideias, eu gosto de poder contribuir com as ideias, mas eu não me vejo hoje como um gestor público, que eu acho que é algo que você precisa ser, além de político, né, para fazer um bom trabalho. Quem sabe, daqui a muitos anos. Outro destaque na sua carreira foi a sustentação perante o Supremo Tribunal Federal, STF, para a mudança de nome nas carteiras de identidade de pessoas transexuais, transgêneros, enfim. Qual a importância desse seu ato para você na sua carreira? Olha, eu acho que esse momento, para mim pessoalmente, é inegavelmente um momento importante. Eu acho que foi uma sustentação que eu fiz, salvo engano, eu tinha 26 anos. Não era muito comum ver advogados muito jovens sustentando no Supremo. É um caso que envolve direitos fundamentais, mas eu tento sempre pensar essa atuação da advocacia de interesse público como algo que transcende aquela importância daquele momento para mim. Eu gosto muito de rever, eu gosto muito de pensar, eu me sinto muito orgulhoso de ter participado dessa luta, mas eu tento pensar todos esses casos e todos esses passos que eu dou, seja em casos envolvendo pessoas trans, seja em outros casos, olhando para a importância que eu quero ter, ou melhor, para a importância que eu quero que aquele ato tenha para aquelas pessoas. Então, acho até que mais importante do que foi para a minha carreira, e certamente foi, não tem como eu negar que foi muito importante para a minha carreira, para a minha biografia, ter participado desse caso, eu tenho muito orgulho de algo que eu tenha falado, ou uma petição que eu tenha escrito, ou aquela atuação estratégica possa ter contribuído para o resultado, que foi um resultado muito favorável, né? Foi o primeiro caso que o Supremo julgou, reconhecendo direitos de pessoas transexuais, transgêneros e travestis. Era algo que não tinha na jurisprudência ainda, do Supremo Tribunal Federal. Então, para mim foi muito importante pessoalmente, mas mais importante do que isso, eu acho que ter podido somar uma luta que não era minha, né? Uma luta que são de pessoas que eu vejo como companheiros e companheiras, né, irmãos e irmãos de uma luta maior da causa das pessoas LGBT, isso para mim que é o mais importante, né, que o histórico para mim é o todo, é aquela luta que culmina no julgamento final do Supremo favorável. Mais ou menos o que você está falando é que o outro tem muito importante, é muito importante na sua vida, né, você poder beneficiar um outro. E nesse caso não foi só a um gênero, foram vários. Então foram uma questão enfim, de todas as pessoas, homens, mulheres, que fazem isso, que fazem aquilo, enfim, isso não importa. Mas o que importa é que você tenha essa consciência que o outro está às vezes mais à frente que você. Essa leitura de alteridade, né, que na minha opinião ela é algo que deveria ser, me parece que é isso a advocacia, né? Porque o advogado, ele pelo menos em tese não tem voz própria, né? A gente sabe que as pessoas têm seus egos, têm seus planos individuais de vida, mas o advogado ele representa um cliente, né? A gente está sempre falando em nome de outra pessoa. Mas quando eu acho que isso se traduz para causas que envolvem pessoas que sofrem com
discriminação, marginalização, preconceito, exclusão, invisibilização históricas, isso atinge um outro nível, porque eu acho que a importância da advocacia, a maior importância da advocacia é conseguir ser uma via pela qual os direitos fundamentais, a democracia possa transitar. Independentemente de quem seja o advogado, eu acho que o advogado tem que ser uma boa voz, uma boa tradução dessas pautas que, para chegarem no judiciário, vão precisar do causídico, né? Vão precisar do advogado. Exatamente. E você se sente uma pessoa ativista? Eu não me consideraria um militante, por exemplo, porque eu nunca participei de movimentos organizados. Acho que seria um desrespeito, na verdade, eu falar que sou um militante se eu não participo de nenhum grupo organizado de pessoas. Mas eu acho que, invariavelmente, a minha advocacia de interesse público, né, a minha advocacia de direitos fundamentais, ela é uma advocacia ativista, né, no sentido de que eu participo e eu me engajo em causas que são causas que buscam uma promoção de como eu percebo os direitos fundamentais e a democracia no Brasil. Me fala uma coisa que eu não entendi até agora. O que é essa sigla ADPF, Aversão de Descumprimento de Preceito Fundamental? A ADPF é um tipo de ação, né? O Supremo Tribunal Federal, ele julga, além de recursos que chegam nele, além de habeas corpus, né? O tempo todo a gente vê um habeas corpus sendo julgado, ele julga algumas ações que têm como objeto específico ou finalidade específica declarar a inconstitucionalidade ou a constitucionalidade de leis. A ação direta de inconstitucionalidade é uma, a ação declaratória de constitucionalidade é outra, e a ADPF se chama Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. É uma ação pela qual qualquer um dos legitimados, podem ser partidos políticos, podem ser entidades de classe, enfim, algumas pessoas podem chegar ao Supremo e dizer, olha, esse determinado ato, esse decreto, essa lei, essa portaria viola preceitos fundamentais da Constituição, viola a dignidade humana, viola a liberdade de expressão. Hoje em dia a DPF se tornou uma ação muito importante para a proteção de direitos fundamentais e de aspectos da democracia no Brasil. A gente viu ao longo dos últimos 2 anos uma série de ADPF, tinha ADPF sobre porte de armas, sim, tinha ADPF sobre causa indígena, várias ADPFs diferentes tratando de assuntos diferentes, julgadas pelo STF para fazer cessar algum tipo de violação à Constituição. E você participou diretamente numa que o questionamento era uma questão das favelas, né, das comunidades. Você pode contar um pouco para a gente? Sim, essa é a DPF 635, né, a DPF das favelas. Essa ação foi ajuizada em 2019, antes da pandemia, pelo PSB, pelo Partido Socialista Brasileiro. E o advogado que representa o PSB nesse caso é o Daniel Sarmento, que é professor titular de Direitos Fundamentais da UERJ. E basicamente o que essa ação diz, ela fala algo que me parece óbvio, deveria ser óbvio para qualquer pessoa que mora no Rio de Janeiro, que é o fato de que o Rio de Janeiro tem um problema de segurança pública e que as estratégias para lidar com o problema de segurança pública no Rio de Janeiro nos últimos 30 anos não são estratégias para resolver a segurança pública, são uma política que a gente chama nessa ação de uma política de morte. Basicamente a lógica é, o tempo todo, constantemente, a polícia civil, a polícia militar, o Estado do Rio de Janeiro, para determinar a realização de operações policiais nas favelas, o resultado é morte, pega um fuzil, 2 fuzis, pega um pouco de droga e nada se resolve. E aí semana que vem repete e toca de novo, e na semana seguinte repete e toca de novo. Isso gera um estado de terror constante que não resolve a situação. Então, em 2019, o PSB ajuizou uma ação pedindo para o Supremo, para que o Supremo obrigasse o Estado do Rio de Janeiro a elaborar, entre outras coisas, um plano de contenção de letalidade policial que desse racionalidade para a lógica de segurança pública, para que a polícia do Estado do Rio de Janeiro mate menos e, matando menos muitas vezes, consiga lidar melhor com a criminalidade do Rio. Essa ação foi ajuizada em 2019, mas ela ficou parada por um tempo e ela só realmente começou a avançar, e ela é de relatoria do ministro Fachin, quando veio a pandemia. Porque quando veio a pandemia, a gente começou a viver uma realidade de as pessoas precisarem ficar dentro de casa, né, porque senão o vírus matava as pessoas. E o que a gente descobriu é que quando falava para pessoas pobres do Rio de Janeiro para ficarem em casa, pessoas periféricas do Rio de Janeiro fiquem em casa, elas ficavam em casa e na casa delas tinha operação policial, tinha tiroteio, tinha bala perdida, e isso levou à morte de uma criança, o João Pedro, em 2020, e de outras pessoas também.
que estavam em casa seguindo os regulamentos sanitários e morreram em operações policiais. Aí o Supremo Tribunal Federal suspendeu as operações policiais. Foi a primeira grande decisão nesse sentido. Suspendeu durante a pandemia exatamente porque percebeu que essas operações colocavam em risco a vida de pessoas inocentes sem resolver em nada a criminalidade. E essa ação foi muito importante porque quando isso aconteceu, o que a gente viu, isso foi em maio ou junho de 2020, e quando a gente olhou para os dados de julho, agosto, setembro, outubro de 2020, a gente descobriu que sem operação policial, os índices de criminalidade no Rio estavam iguais ou menores. Ou seja, operação não diminui a criminalidade. Serve para quê, então? A gente não tem essa resposta ainda. Até hoje. Até hoje a gente não tem o fim dessa ação. Mas essa ação continua sendo uma ação muito importante. A gente agora está num ponto em que o Supremo já reconheceu a necessidade de um plano de redução de letalidade. O Estado do Rio de Janeiro está muito resistente em relação a fazer esse plano. A gente está agora na briga para chegar a um modelo que consiga restabelecer no Rio de Janeiro algum apreço à vida. A gente vive uma sociedade no Rio e no Brasil que é violenta, e é violenta no sentido de a gente não ter apreço à vida. A gente vê morrer uma pessoa, 10 pessoas, 20 pessoas, 1000 pessoas, e a gente normaliza isso no noticiário do dia a dia. Pensar uma política de segurança pública que não normalize a morte é o primeiro passo para a gente encontrar uma segurança real, né? Uma paz, de poder sair às ruas e saber que a gente não vai morrer, e sabendo que a gente não vai morrer, isso é Hobbes, né? Isso é o pensamento clássico. Sabendo que a gente não vai morrer, aí a gente pode ter uma sociedade civilizada, efetivamente, buscar as soluções para os vários problemas que a gente tem. Eu vou falar uma coisa aqui que pode parecer um pouco estranho assim para você, mas eu queria entender, eu queria saber o seguinte: todo mundo hoje, todo mundo não, mas grande parte se discute a questão do racismo estrutural e a descolonização em algumas áreas, principalmente nas áreas culturais, e o racismo estrutural no cerne da sociedade brasileira, né? Eu escuto muito pessoas de uma certa geração, vamos dizer, geração um pouco mais velhas que você, a falar que esse assunto é um assunto que já foi conversado muitas vezes, que já foi discutido e que não houve uma mudança, mas que a sociedade brasileira, de uma certa maneira, normalizou a discussão e que hoje está um pouco assim cansada desse assunto. E que os jovens não estão cansados, que os jovens procuram cada vez mais essa discussão, tanto nos meios de comunicação como na vida deles social e de ambos os lados, vamos dizer assim, que o embate e a discussão ficou mais na veia. Você entende assim? Você vê que o jovem hoje ele quer essa discussão, seus alunos querem, principalmente os alunos negros e a população negra quer seu espaço? Eu acho que tem uma mudança na cabeça dessa geração que está vindo agora, que tem 15 anos, 20 anos, está chegando agora num debate social, né, do seu dia a dia. Mas a depender do recorte que a gente faz, essa discussão é mais presente ou menos presente. Vou te dar um exemplo. Se eu penso em uma faculdade privada, com uma mensalidade alta, que não tem uma política de cotas ou política de qualquer tipo de inserção de pessoas negras nesse lugar, provavelmente tem muitos alunos brancos, muitos alunos ricos, e em geral para eles o assunto é mais ou menos desconhecido ou conhecido com superficialidade. Isso ainda é uma realidade. Se eu vou numa faculdade pública, e hoje em dia todas as faculdades públicas praticamente têm um sistema de cotas com pelo menos 20, 30% de vagas reservadas a pessoas negras, eu já começo a ver esse cenário um pouco diferente, porque a questão ela é posta, pelo menos por uma parte dos alunos, e isso interfere também com os alunos que não conheciam tanto essa questão. Então, acho que os jovens, eles conhecem essa questão. Mas a gente está num momento, Zé, que eu acho que é um momento muito novo na história do Brasil. O movimento negro no Brasil sempre existiu. Pessoas negras reclamando do racismo sempre existiu. Isso sempre foi minimizado, mas sempre existiu. Só que se a gente olha para a nossa história ela é repleta de interrupções das organizações de pessoas negras em favor de direitos. Se a gente pensa assim, nos anos 30, por exemplo, anos 20 para os anos 30, o Brasil tem a Frente Negra Brasileira, que começa a se organizar, especialmente ali em São Paulo,
para criar uma classe média negra que tenta lutar por direitos, na lógica dos anos 20, mas tenta lutar por direitos e tal. Vem o Estado Novo termina com todo tipo de associação, termina com essa também. Aí nos anos 40 a gente tem redemocratização, volta a se mobilizar o movimento negro no Brasil. Só que vem a ditadura de 64 no Brasil, ela considera que movimento negro é um negócio inventado, que esse negócio de racismo não existe no Brasil, e ela destrói o movimento negro brasileiro. Então os líderes do movimento vão para fora, as pessoas se desmobilizam. Então na prática, o que a gente está vendo hoje, né, em 2023, enfim, na década de 2020, é a consequência de movimentos que foram muito interrompidos, mas que existem. Aí sim começa a se organizar novamente nos anos 80, que é quando a gente tem a redemocratização mesmo. Então, nos anos 80, 90, 2000, é um momento de reorganização do movimento negro que meio que culmina nessa discussão que a gente tem hoje, que não é só brasileira, é também internacional, de racismo. Então, eu acho que o Brasil, a partir de 2020, especialmente com a pandemia, que eu acho que a gente ficou preso em casa tendo que pensar sobre os nossos problemas, ele finalmente enfrentou o racismo como nunca antes tinha enfrentado. Um racismo que sempre existiu, mas como nunca antes tinha enfrentado. Eu tinha um recém em 2020, eu já falava em 2020, falava assim, olha, a gente tem que aproveitar para discutir isso logo, porque daqui a pouco as pessoas vão começar a dizer que estão cansadas e que tudo é racismo e não sei o que lá. Em algum grau eu estava certo, porque de fato essas pessoas começaram a aparecer e dizer não, agora tudo é racismo, meu Deus, que absurdo. Mas em algum grau eu estava errado, ou pelo menos por enquanto eu estava errado, porque a discussão não desapareceu. E digo mais, mudanças importantes vieram. Então a gente teve mudança de legislação sobre racismo, a gente teve decisão do Supremo sobre a questão das favelas, que também é uma questão racial, e o Supremo reconheceu isso também. Então a gente tem vários avanços, no caso dos povos indígenas, né? Apesar de a gente falar de racismo muito para pessoas negras, existe também o racismo contra pessoas indígenas. A gente tem manifestação de jurisprudência em proteção aos povos indígenas. Quando a gente pensa na posse do atual governo, o atual governo se preocupou, pelo menos na posse, com fazer uma cerimônia que reconhecesse a diversidade racial no Brasil, coisa que talvez, se a gente estivesse fazendo a mesma coisa 10 anos atrás, ou se a gente olhar para a posse, né, do mesmo presidente 20 anos atrás, não teve essa preocupação específica. Então, a questão racial está posta hoje, talvez de uma maneira irrevogável. Nada é irrevogável na vida. Tudo pode dar errado e a gente voltar para trás, mas ela está posta de uma maneira muito forte. Se as pessoas vão cansar, se a gente vai tentar jogar para debaixo do tapete de novo, eu não sei. Mas eu acho que essa geração que vem aí está menos disposta a se calar. Talvez, quando a gente tentar jogar para debaixo do tapete, eles não vão deixar, porque eles já estão muito mais versados, a gente diz que eles estão muito mais letrados racialmente do que nós éramos, a geração anteriores às nossas eram. Então, eu diria que tem sim algum cansaço de uma parte das pessoas que não aguentam mais ouvir falar de racismo, mas tem gente que não vai abaixar a cabeça para esse cansaço. É para cansar mesmo, é para ser incômodo mesmo, porque só assim que a gente vai tentar resolver o problema. Você é um dos autores do livro Manual de Educação Jurídica Antirracista. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre o livro e dar uma consideração final, principalmente sobre o que você acha que no jurídico a gente tem que fazer urgente? Claro, não, esse livro foi um presente que me deu o Adilson Moreira, que foi quem primeiro deu a ideia. O professor Adilson Moreira tem várias publicações super bem lidas e vendidas e best-sellers no Brasil, que é uma coisa difícil para livro jurídico, autoral, né? Ele me convidou em 2020, junto com o professor Felipe Almeida, para escrever esse livro, cuja ideia era tentar falar com um aluno do direito, com um professor do direito e com gente que não tem nada a ver com direito, sobre como que o racismo precisa ser tratado em sala de aula para que a gente possa criar um direito efetivo para gerar justiça social, em qualquer sentido que a gente queira pensar justiça. Tem várias formas de pensar justiça, mas qualquer forma vai envolver eu não ter discriminação entre pessoas negras, pessoas brancas e pessoas indígenas ou de outro tipo de etnia ou raça. Então, basicamente o que a gente fez foi um esforço de, olhando para vários pensadores brasileiros, americanos, colombianos, estrangeiros e tal, olhar para esses pensadores e pensar como que a discussão sobre racismo, que em geral é colocada no campo das ciências sociais, da antropologia, da ciência política, como que essa discussão se traduz para o direito. E o direito tem vários momentos em que o racismo, na modalidade, aquela modalidade estrutural, né, ele de certa forma guia o nosso pensamento. O Felipe, esse pensamento não é meu, é do Felipe, que é um dos coautores, ele costuma comentar
que no direito civil, né, em geral é a disciplina mais longa da faculdade, em alguns lugares dura 5 anos da faculdade, as pessoas perdem 2, 3, 4 aulas para falar sobre a aquisição da propriedade por aluvião, ou para aquisição da propriedade por... Isso é basicamente o seguinte, é quando você tem a terra cercada por água e o rio ele retrai ou o rio sobe. E aí os civilistas pensam, o que acontece quando o rio retrai, eu viro dono daquela terra, eu perco aquela terra? Discussão super interessante, mas assim, não é exatamente a realidade do brasileiro, né? Se eu descer aqui na rua, é muito difícil, qualquer pessoa tem um problema de perder ou ganhar a propriedade porque o rio subiu ou o rio desceu. O que a gente não estuda, por exemplo, no direito civil, é o chamado direito real de laje, né, que envolve como que eu posso usar ou não usar a laje do meu imóvel. E isso é muito mais a realidade de um brasileiro médio do que a aquisição, a perda da propriedade. E isso tem a ver com para quem que a gente pensa que o direito existe. É só para ter uma ideia, para quem que a gente pensa que o direito existe? Eu conheço um professor, um dos maiores professores que eu já conheci, um brilhante, que ele lecionava, né, sobre direitos fundamentais. Ele falava, a polícia não pode entrar e ingressar na sua casa antes do nascer do sol, após o pôr do sol. Uma coisa natural, a gente explica lá do artigo 5º, está previsto, passa para um outro ponto. Um belo dia, quando ele começou a ter um grupo razoável de alunos negros na sala dele, alunos negros e alunos periféricos na sala dele, ele estava dizendo essa aula que ele já dava 10 anos igual, e o aluno levantou a mão e falou assim, professor, lá onde eu moro não é assim não. Lá onde eu moro entra depois, entra antes, lá onde eu moro o tiro começa bem cedo. E aí ele começou a pensar, para quem que eu estou falando? Né? Para que direito é esse que eu estou pensando? Então, a nossa premissa com esse livro não é resolver, não é dizer como pensar o direito inteiro, porque não existe livro que consiga fazer isso. A gente vai ter que escrever um tratado e não ia dar conta. Mas a nossa ideia é provocar os professores, provocar os alunos a trazerem essas discussões para os seus professores e provocar quem quer que queira entender como que o direito se relaciona com o racismo, provocar a gente a repensar quem são os nossos alunos, como que a gente traz os impactos raciais do direito para a nossa sala de aula, qual é o direito que a gente está fazendo, produzindo, quem são os sujeitos de direito, quais são os direitos que esses sujeitos têm. A gente vai fazer isso olhando para pensadores da teoria crítica da raça, pensadores da teoria queer, que tem contribuição para ideias que a gente vai trabalhar ao longo do livro. Então, eu acho que esse é o nosso grande projeto que a gente deixa para os outros resolverem. A gente fez o livro para os outros tentarem, no seu dia a dia, resolverem esses conflitos e, quem sabe, pensar um direito mais inclusivo. Eu tendo a achar que... Você me perguntou no começo da nossa conversa, né, por que eu fiz direito? Eu não fiz direito, como as pessoas costumam dizer, não, eu fiz direito porque eu queria fazer a justiça. Não foi isso. Eu sempre gostei, sempre pensei numa sociedade justa, mas eu não fiz direito porque eu achava que, como advogado, eu ia criar uma sociedade justa. Eu fiz direito quando eu tinha 18 anos, não tinha esses grandes pensamentos, era uma coisa mais prática de para qual faculdade eu vou aplicar. Mas ao longo da minha formação jurídica, na graduação, no mestrado, no doutorado, eu encontrei no direito uma possibilidade não necessariamente de criar uma sociedade justa, mas de contribuir para uma sociedade mais justa. Como advogado você pode fazer só um pouquinho, mas se o advogado certo encontra o juiz certo, que também quer fazer um pouquinho, a causa certa, que também pode mover um pouquinho, a gente pode mover essas estruturas. Então, eu acho que eu tive muita sorte de encontrar no direito a possibilidade de exercer, de me realizar pessoal e profissionalmente, de ter uma vida confortável, isso tudo, eu sou muito grato por tudo isso, mas para além disso, de ter podido, acreditar que eu tenho podido contribuir para uma transformação mais ampla da sociedade. E se eu dissesse para você por que eu acho que as pessoas deveriam fazer direito, seria para isso. Seria para pensar em como elas podem ser pequenas engrenagens de várias causas. Pode ser a mesma causa que a minha, pode ser uma causa diferente da minha, pode ser uma causa social, pode ser uma causa econômica, mas como que elas podem ser pequenas engrenagens de uma transformação mais ampla, sempre que elas estejam abertas a entender o diferente, a entender que elas ignoram várias questões, que existe muito a gente aprender, que existe muita gente silenciada que a gente precisa ouvir. Se a gente tiver isso em mente e se a gente se perceber como mais um partícipe de uma transformação social mais ampla, eu acho que o direito tem um potencial de transformação muito maior do que a gente gosta de reconhecer. E esse talvez seja o meu sonho, meu projeto de vida, contribuir para esse projeto de transformação. Parabéns. Muito bacana. Você acha que tem uma urgência agora que a gente tem que tratar ainda
esse ano, algum projeto de lei, alguma coisa que podemos, de uma certa maneira, nos posicionar para que isso realmente aconteça? Nós temos muitos desafios. Nós temos desafios sociais, políticos, econômicos variados. Desde, por exemplo, lidar com o trabalho análogo à escravidão, até lidar com a discriminação racial, até lidar com a pobreza, com a falta de moradia, são muitos. O que talvez esteja mais urgente nesse começo do ano é criar as condições para um debate público saudável. Porque talvez essas condições a gente estejam sendo perdidas, isso já desde 2018, desde 2016. Então talvez o que esteja na grande pauta hoje em dia, que de fato é uma questão muito importante, precisa ser debatida e bem feita, é a gente pensar como que nós vamos regular a esfera pública de discussão hoje, que é basicamente a internet. Eu acho que nos anos 90 a gente pensava em internet é a panaceia, é a solução de todos os problemas, todo mundo vai ser ouvido, todo mundo pode produzir conhecimento. E a gente descobriu que, na verdade, com a concentração de poder em alguns pequenos conglomerados, a gente corre o risco de, se não houver uma regulação efetiva, uma regulação inefetiva é tragédia, mas a falta de uma regulação efetiva de como que os algoritmos vão funcionar, qual é o poder que essas empresas vão ter sobre o debate no dia a dia, se a gente não discutir isso agora, a gente não consegue evoluir nos próximos debates que a gente precisa ter. Então, talvez essa é a pauta de 2023, talvez, que a gente precisa resolver. Principalmente essa questão das fake news, né? De você colocar uma regulamentação nas redes sociais para poder o debate se estender até essa questão maior que é a inteligência artificial. Exatamente. Né? Mas dessas grandes empresas colocarem para a gente o que a gente pensa todos os dias. Exatamente, mas isso, assim, eu estou pensando aqui, né, como que a gente pensa em termos de um desenho de democracia que funcione. Mas a gente não pode esquecer que, para além desse debate, que é um debate muito interessante, que a gente tem, né, sentado no ar-condicionado, conversando, tem gente levando tiro todos os dias, né, numa favela, uma pessoa que está indo trabalhar. Então, assim, o debate é muito bom, mas ele não pode também obstruir o fato de que a gente ainda não valoriza a vida e vidas específicas, né? Vidas de pessoas negras. Muito obrigado pela sua presença, nós gostamos muito, estamos bem até emocionados com todo o seu discurso, com a sua fala. Foi muito importante para nós você estar aqui hoje com a gente. Eu que agradeço, foi um prazer conversar e estou de volta sempre que você me convidar. Ok, muito obrigado. Obrigado a vocês, obrigado por assistirem a gente, não esquecem de dar o like, ativar o sininho das notificações e esperamos vocês até o próximo episódio.